O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, sábado, dia 19, celebramos a 19ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 19, versículos 13 a 15, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusessem as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então, Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de vir até mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo de Deus, o Evangelho é tão pequenininho, mas hoje fala de uma realidade bem diferente que Jesus vivia no seu dia a dia, que é o seu encontro com as crianças. Mas, antes disso, eu quero dizer a você como que Jesus aproveita dessas realidades, como Jesus aproveitou essa realidade das crianças para poder ensinar. Por isso que eu digo sempre, nós aprendemos isso, que a igreja, que a pessoa humana é um poço de aprendizado. Ele sempre tem o que aprender e sempre tem o que ensinar. Quando a pessoa se fecha para Deus, quando a pessoa se fecha para o ser humano, então ela elimina, ela corta, ela fecha, ela trava esta dinâmica de Deus, essa dinâmica do Espírito Santo, a dinâmica de Jesus, como nesse Evangelho, de ensinar e receber ensinamento, ser ensinado. Então é uma dinâmica para sempre. Não adianta a gente pensar que nós vamos aprender e acabou o aprendizado. Não, é sempre, é constante. Eu sempre digo da própria palavra de Deus que a palavra, por mais que você leia, por mais que você contemple, por mais que você tire instruções, lições daquela palavra, sempre vai ter uma coisa nova. Sempre vai ter uma coisa nova. É um mistério isso. Sempre vai ter uma coisa nova. Por quê? Porque a graça de Deus para nós é sempre nos dar coisas novas. Então, quando nós nos abrimos, então coisas novas vão acontecer. E o que é o novo, senão a construção do reino de Deus? E hoje, então, Jesus diante das crianças. O que é que os discípulos fizeram? Tentaram tirar as crianças de Jesus. Veja, na época de Jesus, as crianças não podiam estar perto dos adultos. As meninas, então, pior, não podiam estar nunca. As mulheres também não, viúva, órfão, estrangeiro. Então eles não podiam estar ali naquele contexto do templo, o contexto da religiosidade, da política, não podiam. E o menino só podia depois dos 12 anos, lembrando um pouquinho aí a pessoa de Jesus Cristo, que se apresentou ao templo aos 12 anos. Então, seguiam, mais ou menos, via de regra, o menino do sexo masculino, então, estar presente. E ali estavam as crianças, portanto, criança deve ter 4, 5 anos, 3 anos, né? Eles estavam ali no entorno, queriam ver Jesus, se encontrar com Jesus também, uma outra realidade. E o que os discípulos fizeram? Seguiram a lei, né? Tira as crianças. Por isso que eu disse que Jesus aproveita tudo para nos ensinar. Ele disse, não, deixa que as crianças venham. E ainda, olha o grande ensinamento, o reino de Deus é daqueles que se fazem como uma criança. Ou seja, simples, tranquilo, feliz, alegre, quer brincar, quer dialogar, quer bater papo, quer contar historinhas. O reino de Deus é como elas, simples, que não tem maldade nenhuma ainda em seu coração. É o reino da simplicidade, é o reino da paz.
Por isso que Jesus, abençoando todas essas crianças, impondo as mãos, nos ensina então também a construir o reino de Deus como uma criança, a sermos verdadeiras crianças, a acolhermos as crianças, nos encontrarmos com ela e, acima de tudo, as abençoar. Porque eu percebo que hoje em dia as nossas famílias estão perdendo em muito por não pegar os seus filhos no colo, ou se já andam, já são grandinhos, impor as mãos, impõe as mãos nas crianças, como Jesus fez, e as abençoe. Às vezes nós perdemos até o costume, né, de crianças não pedirem mais bênção. Adolescente, então, nem se fala, né? Pedir bênção, o que é isso? Coisa mais chata. Essas não são coisas do meu dia a dia, não se compõe naquilo que eu vivo no dia a dia, né? Mas é preciso a gente corrigir, é preciso deixar que essa bênção de Deus seja bênção para o reino de Deus. Deus abençoe, Deus os guarde e que a Mãe de Aparecida vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.